E aí a gente tem ainda vantagens hidrodinâmicas pensando nesse tipo de coordenação, né? Por que que, então, além das questões que eu quero nadar mais lento, por que que é especialmente interessante para o nadador que está nadando a velocidade mais baixa ficar com esse braço parado na frente, né? A gente já discutiu isso quando a gente falou do arrasto, né? Aqui a gente está numa posição mais hidrodinâmica, né? A gente tem aqui um maior comprimento do corpo, que vai minimizar a massa de onda, a gente tem uma posição mais hidrodinâmica, que vai minimizar aqui o meu coeficiente de arrasto. Então, manter por 30% aqui esse braço parado aqui, não só me possibilita, né, o mecanismo coordenativo que eu preciso para reduzir minha frequência de braçada, mas eu aproveito isso para estar num movimento mais eficiente, né? E é justamente quando eu estou empurrando para trás, quando eu estou gerando propulsão com o braço, o outro braço está lá passivamente minimizando a resistência que eu tenho àquele desenvolvimento, né? Então melhorando a minha eficiência nessa situação, né? Por além disso, como que eu maximizo a minha ação propulsiva de braço, né? Nessa região propulsiva aqui, e agora a gente volta àquela questão, eu estou executando, então, uma ação propulsiva, ela vai ter todo o comprimento ali do meu arco de movimento de fazer, né, os 180 graus ali de extensão de ombro. Eu vou ter uma velocidade média, que vai ser determinada basicamente pela minha velocidade angular média, que é determinada pela minha frequência de braçada, né? Mas então, quanto melhor for a eficiência da transmissão, né, daquela força daquele meu braço que está medindo, né, aquela minha mão está se movendo a velocidade, né, basicamente determinada pela minha frequência de braçada, ela tem uma determinada área, ela está atuando contra a água, que tem uma determinada massa específica, como que eu melhoro a eficiência, né, dessa propulsão produzida nessa fase, né? Basicamente com orientação de braço, antebraço, mãos, né, e posição de dedos, né? Então, aquela questão lá, é nesse momento aqui que isso aqui faz diferença, né? Então, nesse 50% do ciclo aqui, quanto maior for a eficiência com que eu transmito aquela potência para a água, maior vai ser o meu impulso total produzido naquela fase, né? E aí, basicamente, o que acontece? Ali, a gente tem evidências experimentais, mas elas são basicamente de um método de simulação, em condições ideais. Será que em toda condição de escoamento, né, a gente vai ter sempre aqueles coeficientes de arrasto, né? Será que para a minha mão é igual à sua mão, né? Então, embora a gente tenha um guideline mais geral, que é o que a gente até complementou quando o som se implantou mais cedo, né? Sustentação, dedão para fora, arrasto, dedão para dentro, né? A gente tem ainda esse guia geral. A posição exata dos dedos e de orientação de punhos, ela é bem dependente da condição de escoamento, das suas capacidades, suas características antropométricas, elas são variáveis, estão até entre a mesma braçada da prova, né? Se você tem alguém nadando à sua frente ou não, né? Se o seu competidor do seu lado está lá ou não, se a sua braçada anterior foi mais rápida ou foi mais lenta, né? Porque você acabou de sair de uma virada, por exemplo, né? Tudo isso modifica as condições de escoamento e faz com que realmente o valor ótimo ali daquele posicionamento seja variável e seja muito individualizado, né? Então, não dá para você cravar alguma coisa, alguma instrução direta para o seu nadador, mas dá para você, né, incutir nele essa necessidade dele desenvolver essa sensibilidade dele mesmo com os dedos, né? A gente pode trabalhar isso, né, com exercício de palmateio, né, que a pessoa vai tentar da maneira mais eficiente possível sustentar o seu próprio peso, né, e utilizar exercícios que tentam também transferir isso para a prática do nado, né? Então, existe palmateio, né, em posição de nado mesmo, mimetizando algumas fases da braçada e oscilando posição de dedos nessas situações e tentar desenvolver aí no seu atleta, né, a capacidade de identificar as condições de escoamento, né? Ah, e aí, basicamente, então, a gente tem como a gente coordena, né, nossas ações de braço em relação a ritmo. A gente tem agora o que influencia na eficiência propulsiva dela, né? Como que na fase de entrada a gente tem que utilizar ela para minimizar o arrasto, como que na fase propulsiva a gente tem que trabalhar com essas orientações para maximizar a minha eficiência propulsiva, né? E da mesma forma como na perna existia uma orientação mecânica geral, para braço também, né? Então, embora orientação de dedos, né, rotação da mão, antebraço, a posição dos dedos ainda seja bastante variável, tem a questão, né, que é o clássico que a gente ouve daí, que é a questão do cotovelo alto, né? E o que é o cotovelo alto, na verdade, né? Na verdade, eu nem gosto do termo
propriamente dito, porque é mais interessante, na verdade, que a gente pensar na relação de um atraso da mão em relação ao cotovelo, né? Ah, aqui, deixa eu tentar trocar aqui de forma que eu consiga me enxergar aqui no vídeo, né? Se eu tenho aqui, né, uma posição de braço aqui eu consigo, né? Um cotovelo alto e cotovelo baixo, né? Aqui. Basicamente, que eu posso pensar na questão, né? Cotovelo alto, cotovelo baixo, né? Mas que se eu estou pensando nisso, o que, que eu estou imaginando? Né? Eu estou pensando que tem um eixo aqui entre o meu ombro e minha mão, e o que está atrasado é meu cotovelo. Então, para eu consertar essa posição inadequada aqui, eu deveria girar o meu cotovelo em relação a isso daqui, né? Aí aqui eu fico numa posição mais vantajosa para gerar propulsão, né? Se eu quero empurrar para baixo, obviamente que essa posição aqui é muito mais eficiente do que eu estou fazendo aqui, né? Que eu estou empurrando a água para baixo, aqui eu estou fazendo um carinho na água aqui, certo? Só que, na verdade, faz muito mais sentido a gente pensar que você entrou com o braço todo estendido. Se você chegou nessa posição aqui com o braço atrasado em relação ao cotovelo, não foi porque você não subiu o seu cotovelo, foi porque você não fez a rotação interna aqui e trouxe a mão para essa posição, né? Então, embora seja só uma questão de nomenclatura, né? A posição final é a mesma, eu acho que faz muito mais sentido a gente pensar nisso como um atraso da mão em relação ao segmento do membro superior, do que realmente como um má posicionamento, né, do membro superior como um todo, né? Então, faltou foi esse movimento de trazer a mão aqui para cá, né? Deixa eu voltar aqui agora para minha apresentação no meu campo de visão. Faz muito mais sentido a gente pensar que a mão que deveria ter vindo para cá, né, para consertar a abraçada dessa pessoa, do que imaginar que o cotovelo dela que teria que vir para cá, né? Então, tipo, o ideal que a gente quer é essa linha aqui mais ou menos, né, com o mesmo alinhamento, né? Faz mais sentido a gente pensar que essa mão que deveria ter vindo para cá, do que imaginar que esse cotovelo deveria vir para cá para manter uma linha aqui, né? Então, se você começou a abraçada, se você não deixou sua mão atrasar aqui, você vai ficar com essa orientação melhor em relação ao escoamento, né? Basicamente, de regra primordial aqui, né? Que a gente pode falar que é batata, né? Sempre vai se aplicar uma condição de nada, a gente tem basicamente simplesmente a questão de orientação de antebraço para braço, né? Quando a gente está trabalhando mais questão de orientação mão para antebraço, orientação de dedos, é aquela questão que a gente precisa de uma sensibilidade do próprio atleta para identificar isso daí, né? Então, finalizando agora nosso modelinho, né? A gente já discutiu o que era relevante para a raça, discutiu o que era relevante para a perna e para a coordenação entre membros. E agora, então, para a coordenação então, entre os segmentos de membro superior, a gente precisa, então, de uma coordenação de braços, né? Que vai acompanhar o ritmo de prova e vai ser definida, na verdade, baseada em valores absolutos de velocidade, né? A questão do alinhamento punho-antebraço, né? E de braço, antebraço, aqui eu não coloquei braço também, né? A gente sempre tem que manter essa orientação, né? Não pode deixar nunca essa questão de perder a mão, né? Então, deixar esse braço atrasado, ou comumente, né? Ou deixar o cotovelo baixo. E a gente tem que buscar formas de incutir essa sensibilidade aí de orientação e posição dos dedos nos nossos atletas, né? Bom,